Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje eu quero fazer a exposição aqui de alguns versículos que se encontram em 1 João, mais precisamente o capítulo 5 e o versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Esses versículos aqui que eu dividi em três partes, né? E eu trouxe como tema aqui, o tema para essa exposição da divisão desses versículos é que Jesus Cristo é a fonte da vida eterna. Nós vamos entender o porquê, né? Normalmente, a nível introdutório, nós sabemos que muitos textos religiosos, livros, né, ou mesmo mensagens transmitidas, né, elas, ou mesmo autores, eles precisam ser validados para que aquilo seja uma verdade, né? Precisa ser feita uma análise profunda, como acontece, por exemplo, com a situação de um crime, né? Para que esse crime seja passe pelo campo jurídico, é preciso que haja testemunha que aquele crime ocorreu, né? É claro que é uma comparação um pouco esdrúxula, né? Mas aqui é a questão desse testemunho, da mensagem e da pessoa de Jesus. O que validaria então que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, né? Que comprovaria isso, né? A partir das próprias Escrituras, e especificamente aqui do livro de João. Então, o tema é Jesus Cristo é a fonte da vida eterna, e nesse primeiro tópico aqui, que eu separei do versículo, o sexto versículo até o versículo 6 até o versículo 9, né? Aqui o tema vai ser, desses versículos, o tópico vai ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver, do versículo 6 até o versículo 8, é que vai haver uma atestação, né? Vai ser atestado ali que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nesse texto. E o texto diz o seguinte, e aqui nós vamos ver quem é que atesta isso. E o texto diz assim: este é aquele que veio pela água, pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue, né? E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois o que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. Os três concordam entre si, né? Aqui nós podemos tem algumas interpretações, né? Nós vamos ver primeiro que existem três testemunhas unânimes, né, que atestam Jesus como Filho de Deus. O texto traz o Espírito, né? O Espírito, como também a água e o sangue. Vai haver várias interpretações. Aqui dentro do contexto não dá para identificar sobre o que João está falando dentro do próprio texto, né? Fica subentendido, alguns autores vão dizer que aqui foi atestado ali pela água, no batismo Deus validou, este é o meu filho amado em quem me comprazo, quando ele é batizado por João Batista, né? Como também a questão de pelo sangue, né? Quando essa atestação seria, por exemplo, na sua morte vicária, ou mesmo na instituição da Santa Ceia, né? Onde nós temos o pão como o corpo de Cristo o sangue, né? Como o sangue de Cristo derramado na cruz como vinho, né? E ali uma nova aliança, né? Então aqui essa primeira parte você vai ver, né? E o Espírito aqui, o Espírito Santo, né? O Espírito aqui é atestado, a validação é atestada pelo Espírito, pela água e pelo sangue, né? E aí os três são unânimes, né? E nós vemos no versículo 9 ainda o próprio Deus, né? Que vai dar
que é o maior testemunho, ele vai dar testemunho, né? E se recebemos o testemunho dos homens, né? O testemunho de Deus é este: ele deu o testemunho de seu filho. E como eu falei, lá no batismo de Jesus, né? Nós vamos ver que Deus vai declarar: este é o meu filho amado em quem me comprazo, e esteve com ele durante todo o processo, inclusive sua ressurreição e sua subida ao céu, né? Então o próprio Deus dá testemunho. Por que então acreditar que a mensagem, que a pessoa de Jesus é verdadeira? Porque o próprio Deus dá testemunho de Jesus Cristo. E aí nós temos a implicação, então, a partir da compreensão de que se crê que existe uma... aqui nós temos, atestado aqui, e nós vemos quem atesta isso, e no fim último o próprio Deus, vai ter uma consequência, né? Qual seria então a consequência, né, da fé no Filho de Deus? O versículo 10 ao 12 diz assim: quem crê no Filho de Deus, né, tem o testemunho em si mesmo, né? Então, nós vemos que a fé, do versículo 10 e 11, em Jesus Cristo, né, é o essencial, né? É essencial, né, para a salvação do pecador, né? O texto diz: quem crê no Filho tem o testemunho em si mesmo, né? Quem não crê torna-se mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Como falei no versículo 9, né? Ele deu testemunho do seu Filho. Logo, se você não crê no testemunho do próprio Deus, você está tornando Deus como o mentiroso, né? E você não vai ter o testemunho em si mesmo, porque você não crê no Filho de Deus. E aí o versículo 11 diz assim: e o testemunho é esse. Qual é o testemunho então? Deus deu a vida eterna, e Deus concedeu à humanidade caída, né, por causa dos seus pecados. Gênesis 3, a humanidade caiu, né, em Adão ali, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus proveu essa salvação, né? E aí Deus deu essa vida eterna, e a vida eterna está em quem? Em Cristo, que é quem morreu pelos nossos pecados. Não é a salvação, não é meritória, mas é através dos méritos de Cristo em nossas vidas, onde ele morreu, se entregou, né? Deu a sua vida pelos nossos pecados, né? E é interessante porque a vida eterna, né, nós vamos ver aqui nesse segundo tópico as consequências da fé no Filho de Deus, né? Que a vida eterna ela está disponível por meio de Jesus Cristo. Eu quero ser salvo, de acordo com a compreensão cristã, né? De acordo com o cristianismo. Onde está essa salvação? Ela é disponível a todos, e o meio é o Filho de Deus, né? Como está no versículo 11, o finalzinho. E a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, né? E Jesus ele disse em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o que vai determinar, nesse caso aqui, a vida eterna é exatamente ter ou não o Filho, que foi atestado como testemunho, né? O próprio Deus testemunhou. E se você não crê em Jesus, logo você está fazendo do próprio Deus um mentiroso, né? E aí, ainda do versículo 11 ao 13, nós temos a compreensão da vida eterna, né? Onde, vou ler só o versículo 13, que é o que falta, onde a vida eterna, como nós vimos, ela se encontra em Jesus, né? E a vida eterna também, ela é certa para aqueles que creem em Jesus. Versículo 3 diz: e eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna.
Então, a vida eterna ela é certa. Para quem? Para aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no Filho de Deus, né? Jesus, para que sabais que tendes a vida eterna. Você tem a vida eterna. Por quê? Porque você crê em Jesus Cristo, né? Que é testemunhado pelo próprio Deus, como também, como o texto diz aqui, pela água, pelo sangue e pelo Espírito, né? Então a validação de Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E o meio para a salvação. A questão é o seguinte, diante disso, né? Como nós podemos trazer alguma aplicação de forma prática, trazermos esse texto para nossas vidas. E aqui eu separei 3 aplicações. A primeira parte é a confiabilidade, né, da pessoa de Cristo. Nós temos toda a sua os relatos, nós poderíamos dizer sua biografia e teologia nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, né? E nós vemos que o próprio Deus ele testemunhou a veracidade do seu Filho, né? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E é o meio para que você tenha a vida, para que você tenha essa vida eterna, né? Logo ele é o Salvador de toda a humanidade, né? E isso para um cristão deve ajudar a fortalecer a sua fé, né? E em ter certeza ali, ter certeza da sua salvação por meio de Jesus Cristo, né? Então, a primeira aplicação é que o cristão ele deve ter essa confiabilidade da pessoa de Jesus Cristo. A segunda aplicação que nós podemos trazer para nossas vidas, né, é viver com a certeza da vida se você tem Cristo, né? Uma sequência da primeira aplicação com relação à confiabilidade de Cristo. Então, nós vivemos viver com a certeza da vida, né? Que nós temos essa vida eterna, né? Por meio da fé no Filho, por meio da fé em Jesus Cristo, né? E aí podemos viver com esperança, né? E confiança também, mesmo, né? Que é uma dificuldade para toda, não só no cristianismo, mas em todas as religiões, quando vem os momentos de angústia, de tristeza, os momentos onde onde a nossa fé é desafiada, que é o momento de conflitos existenciais, momentos dos quais nos questionamos onde está a presença de Deus em nossas vidas e muitas vezes pensamos até em morrer ou tirar a nossa própria vida ou porque a vida não faz mais sentido, né? Mas mesmo diante de tudo isso, você tem que viver com a certeza da vida, que a vida não se acaba aqui, que o fim último não é quando você fechar os olhos, ou por causa de uma doença, ou de um acidente, ou seja de que forma, ou por causa que você chegou à velhice, né? E chegou a sua hora, você já viveu aqui, você não ter essas angústias, deixar com que essas angústias possam lhe oprimir, né? Mas viver com esperança e confiança, né? Mesmo diante dos desafios que possam vir sobre as nossas vidas, ou mesmo as dificuldades existenciais, né? E aqui outro ponto bem importante, né? Já que nós temos esse testemunho do próprio Deus, o próprio Deus testemunha do seu Filho, e logo nós temos a validação, a comprovação, né, da pessoa de Jesus Cristo, aquele que experimenta, que vivencia a sua religiosidade, a sua espiritualidade, sentindo a presença do próprio Deus, né? E essa áurea espiritual que paira sobre a vida daquele que crê em Jesus, traz uma terceira aplicação, que é a nossa última aplicação, né? E eu considero, além de que esse testemunho aqui da pessoa de Jesus Cristo e o encaminhar para que, entendendo que ele é o Salvador, deve levar a nossa confiabilidade na pessoa de Cristo, né? Deve levar o cristão a viver na certeza da salvação, da vida eterna, mesmo diante dos obstáculos e as dificuldades que a vida possa proporcionar. Nós chegamos ao terceiro ponto que eu considero o mais importante, né? É que logo diante de tudo isso, se eu tenho isso, e eu sei que boa parte da humanidade não tem,
o que cabe a mim como cristão diante de ter essa confiabilidade, diante de viver essa vida, viver uma vida através da fé, o que cabe a mim como cristão, o que restaria a mim como cristão para com a humanidade, para com as outras pessoas, para com aqueles que estão ao meu redor, né, família, colegas de trabalho, colegas de faculdade, né, meu dia a dia ali no meu trabalho, né, o que caberia a mim, né, é que as pessoas elas precisam conhecer o testemunho do Salvador, né. O próprio Deus testificou, o Espírito, a água e o sangue testificaram a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Deus, e logo, se eu creio, né, em Jesus Cristo, se eu não creio em Jesus Cristo, eu vou fazer de Deus um mentiroso. Então, se eu creio em Jesus Cristo, e se eu já tenho essa confiabilidade, vivo a vida com mais esperança, logo cabe a mim o quê? Testemunhar. As pessoas precisam ouvir, né, que elas têm um caminho, que há um sentido para a vida. E esse sentido, por mais que você que está me assistindo aí, você não tenha essa compreensão, você não tenha uma alegria, você questiona qual é o motivo, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, né? Que é o que busca as religiões a responder, o porquê que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Para onde eu vou, quando eu morrer, né? Como eu cheguei aqui, né? A humanidade, né? Qual é o sentido de eu estar aqui, né? E tudo isso você, para o cristianismo, você vai encontrar na pessoa de Jesus. E eu quero finalizar com as palavras do próprio Jesus Cristo diante ali dos discípulos, estando com o coração conturbado, né? Ali em João no capítulo 14, né? Diante de Jesus, né? Chegar ali o momento de que Jesus deixaria os seus discípulos, né? E João no capítulo 14, versículo 1 diz, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez, né? E vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé questiona, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a pregação? Qual é a mensagem que eu devo transmitir? O que as pessoas precisam ouvir? Jesus Cristo, ele já disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. E essas pessoas que não têm amor, né, dentro de si, vivem uma vida muitas vezes angustiada, né, muitas vezes se questionando que ninguém gosta delas, que ninguém as ama. O próprio Deus deixa uma mensagem também, né? Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus foi expresso no seu Filho, para que o meio é crer nele, você não pereça, mas tenha a vida eterna e encontre o verdadeiro sentido para a sua vida. Espero que essa palavra ela possa abençoar a sua vida e que você entenda como é o tema. Jesus Cristo é a fonte da vida eterna. Que Deus os abençoe.